Em março de 2025, eu estava a caminho de um comedy club na Grande São Paulo, junto com mais 3 pessoas. Do meu lado, Johnny Trombini, comediante stand-up, meu amigo e meu sócio do episódio Perdido, com uma câmera na mão, filmando as 2 pessoas que estavam nos bancos da frente. Di Lopes, comediante, integrante do grupo Quatro Amigos, e Alex Sandes, no volante, produtor do Di Lopes e dos Quatro Amigos. Eu e Johnny estávamos captando cenas para o documentário Stand Up, o início e o fim, do Di Lopes, onde a gente conta a história dos últimos shows que ele fez antes do último especial de comédia que ele soltou. Em um momento de conversa ali no carro, o Di e o Alex começam a falar da dificuldade que está a venda de ingressos no stand-up comedy em relação aos últimos anos. Nós dirigimos, editamos e publicamos o documentário e aquele papo de que o stand-up não estava mais vendendo como antigamente não saía da minha cabeça. Eu fui tentar pensar um pouquinho para entender o porquê e eu cheguei na conclusão de que eu também tinha essa opinião sobre o stand-up, mas eu achava que era uma coisa relacionada só à minha bolha de comediantes novatos procurando um lugar ao sol. No momento em que um dos maiores comediantes do lado de um dos maiores produtores refletem a mesma coisa que eu estava sentindo, eu percebo que isso talvez não é uma coisa apenas da minha bolha, mas talvez do cenário como um todo, ou pelo menos o cenário paulistano como um todo. Isso, juntado com algumas reflexões que eu já vinha tendo durante esses últimos anos, me fez pensar: por que será que o stand-up não parece mais tão legal quanto antigamente? E o que a gente pode fazer para que isso mude? Não sei se você é comediante, se você é interessado nesse assunto, se você está assistindo esse canal porque me conhece do meu podcast, dos meus vídeos de algum outro lugar. Talvez você nunca tenha pensado nisso, talvez nunca tenha se importado com esse gênero da comédia, tanto a ponto de pensar por que será que ele vai, se ele vai acabar ou por que ele está mais fraco do que um dia já foi. Mas fica no vídeo até o final que vai ser um debate mais do que sobre o stand-up comedy, mas talvez sobre a cultura do entretenimento, o meio digital nos dias de hoje, no pós-pandemia, e o quanto as coisas estão mudando rápido e o quanto nós, artistas, estamos tendo que nos adaptar e se é que nós estamos conseguindo nos adaptar a essa nova forma de consumir conteúdo. Meu nome é Bruno Alcântara, eu sou ator, roteirista, comediante, stand-up. Esse é o meu canal onde a gente fala sobre cultura, entretenimento ou qualquer coisa que me dê vontade de falar. Fica até o final do vídeo que eu vou ter um anúncio muito legal. Já deixa seu like, se inscreve e aí vamos para esse debate. Eu quero saber nos comentários o que você acha. De março a gente pula para agosto, onde eu estou fazendo as primeiras apresentações do meu solo de comédia stand-up. Depois que eu fiz 4 anos de comédia, eu penso, acho que esse é o meu momento. Vou tentar me arriscar, porque eu acho que é só na prática que a gente consegue pular uma nova fase. E aí tô eu no Haha House, um comedy club muito legal em Mogi das Cruzes, conversando com o gerente da casa ou o produtor de shows, não lembro qual era a função exata dele. Ele me confessa que tinha sido o ano mais fraco de vendas, o ano de 2025, dentre todos os últimos. E no momento eu não consegui dar tanta importância para essa informação por causa do nervosismo do show. Eu já sabia que as pessoas que estavam ali me esperando, algumas tinham comprado ingresso, mas a grande maioria tinham recebido VIP da casa, o que vale a pena para muitos comedy clubs, porque pelo menos a pessoa consome e aí ele funciona praticamente como um bar. Eu faço meu show, o show é legal e eu volto para casa pensando, bom, se eu quero levar mais pessoas para me assistirem, eu preciso estar postando mais coisas relacionadas àquilo que eu quero que as pessoas saiam de casa para me ver. Ou seja, se eu quero que me vejam no palco, talvez eu precise postar mais vídeos onde eu estou no palco. Então deixa eu estudar o que está acontecendo com os meus pares, deixa eu estudar o que as pessoas estão fazendo, deixa eu estudar o que está rolando à minha volta para que eu possa me inspirar ou entender qual que é esse movimento que está mais dando certo. E aí foi onde eu percebi que, de maneira geral, as pessoas que antes estavam postando uma quantidade maior de vídeos de stand-up estavam diminuindo. Foi onde me surgiu mais uma questão. Peraí, será que só as pessoas que estão produzindo menos vídeos de stand-up no Brasil? Ou será que o algoritmo também não está entregando? Ou o fato do algoritmo não estar entregando faz com que menos pessoas estejam produzindo esse tipo de vídeo? Eu comecei a me desanimar porque parecia que não era um problema só meu. Porque se a coisa parece estar andando muito bem para quase todo mundo ou para muitas pessoas do cenário e não para mim, o problema talvez esteja em mim. Mas se muitas pessoas parecem estar desanimadas ou perdidas ou não sabendo muito bem para onde ir ou o que fazer, talvez o buraco seja um pouco mais embaixo. Então eu estou falando das pessoas que são os meus pares, as pessoas que estão semanalmente nos comedy clubs, testando material e tentando fazer um show solo e vender ingresso e buscando um lugar ao sol, como eu disse agora há pouco. Mas por que nos últimos anos não estão surgindo grandes novos nomes fora dos nichos, enquanto comediantes de palco de stand-up?
E sim, existem nomes muito interessantes, pessoas que estão colocando muita gente no teatro, que estão fazendo ora stand-up, ora uma interação, ora um quadro com música, ora um quadro de respondendo as perguntas das pessoas da plateia, mas o que está acontecendo que nós não estamos tendo novas pessoas que conseguem colocar semanalmente 500 pessoas num teatro Frei Caneca, como anos atrás vieram vários artistas da geração de Thiago Ventura, Afonso Padilha, Bruna Luiz, Renato Albani, Fábio Rabin e etc. Para isso, talvez a gente precise voltar no tempo um pouco. No meio dos anos 2000, começa a crescer aos pouquinhos no Brasil essa nova forma de se fazer comédia chamada stand-up comedy, onde uma pessoa subia de cara limpa num palco para contar uma história ou uma observação escrita por ela mesma, com o objetivo de fazer uma plateia majoritariamente jovem rir o máximo possível. Eu não tenho a informação se isso estava acontecendo em outros eixos fora Rio-São Paulo, mas alguns grupos de comédia começavam a despontar tanto em São Paulo quanto no Rio, com destaques para alguns nomes que eram até então jovens jornalistas, atores ou qualquer outra profissão. Alguns desses nomes começaram a se destacar numa cena local e também com alguns vídeos postados no YouTube, como Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Oscar Filho, Marcela Leal, Mel Maher, Diogo Portugal, um cenário mais Rio de Janeiro. Diogo Portugal era de Curitiba, né? Mas no cenário mais Rio de Janeiro, Fábio Porchat, Léo Lins, Cláudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso, enfim. O público mais novo começou a gostar dessas pessoas e gostar dessa nova forma de se fazer comédia que vinha para se opor ao que o teatro propunha, né? Que eram cenários, figurinos, personagens, vozes diferentes, um homem vestido de mulher, uma mulher contando alguma história baseada em algum tipo. E aí chegam essas pessoas com camiseta normal, jeans, tênis, às vezes nem tênis, começa a contar observações e coisas que eles tinham reparado ou que tinham acontecido na semana deles. Em 2008 chega o programa CQC e começa a despontar alguns desses nomes, como Danilo, Rafinha, Oscar, Marco Luque, algum tempo depois Maurício Meirelles, entre outros. Uma forma de comédia que era até então nichada começa a crescer e vai se tornando cada vez mais popular. É importante mencionar também o crescimento do improviso, principalmente com o grupo dos Barbixas e as Olívias também. O Pânico, que já tinha na Rede TV e depois vai pra Band também, desponta nomes nem tanto do stand-up comedy, mas dessa forma de se fazer humor um pouco mais rebelde, abrupta, seja lá que adjetivo que você queira dar. Somado alguns anos depois ao Porta dos Fundos, que vem com esse humor de sketches, um grupo de atores do Rio de Janeiro, conversando com uma galera nova e criando sketches que não tinha na televisão. E o stand-up acabou carregando o nome dessa geração, né? A galera do stand-up, mesmo aqueles que não faziam, não se utilizavam desse gênero para contar histórias, acabavam levando esse nome porque era a era do stand-up, a galera do stand-up. Tudo parecia ser stand-up. Ah, Barbixas, eles fazem stand-up, né? Não, eles nunca fizeram stand-up. Mas o nome stand-up foi o predominante, o proeminente para conduzir essa geração do final dos anos 2000, começo dos anos 2010. Como toda nova forma de arte começa a surgir para mais pessoas, novos nomes querem aparecer e querem tentar o seu lugar, o seu espaço naquilo que até então era uma nova descoberta para os novos jovens de 16, 17, 18 anos que talvez eram os engraçados da turma ou que olhavam e falavam: eu já faço isso, ou queria muito poder fazer isso, ou talvez eu não sei atuar, não sei colocar personagem, mas eu, sendo eu mesmo, consigo contar umas histórias, eu quero aprender a contar umas histórias, e aí, o que eu faço? E algumas dessas pessoas que estavam pensando isso ali no final dos anos 2000 eram Afonso Padilha, Thiago Ventura, Bruna Luiz e toda essa geração que depois veio a consagrar e popularizar ainda mais o stand-up no meio dos anos 2010. Mas o que aconteceu com essa geração que foi muito interessante? O CQC eu não lembro que ano exato que ele acaba, assim, mas eu acho que não chegou muito ali a 2014, 2015, e se chegou já não tinha mais a mesma força de alguns anos anteriores. O Pânico na Band, se eu não me engano, ele vai até 2017, mas também com os anos já estava perdendo alguns talentos, perdendo alguma força, então a televisão já estava começando a se adaptar um pouco a um novo jeito do público de consumir, algumas piadas que não pareciam mais apropriadas pro horário, ou pro meio, ou pra sociedade como um todo, e aí não foi havendo renovação. Só um adendo, menção honrosa também a galera da MTV, a Dinê, Calabresa, Tata Werneck, o Fábio Rabin também, que faz parte
de todas as gerações de stand-up, é um cara que começou lá atrás e tá até hoje. Então foram várias fontes que criaram um novo movimento de comédia autoral e ousada que você não via na televisão aberta. Qual foi a grande sacada dessa geração dos Quatro Amigos e toda a galera em volta? Eles perceberam que eles não iam ter espaço na televisão porque a própria televisão não estava procurando pessoas novas para dar espaço. Então, eu acho que a internet é o lugar que a gente tem para postar o nosso trabalho. Eles que já tinham começado a fazer stand-up no final dos anos 2000, então enquanto esses comediantes estavam despontando por causa da televisão e já estavam bons no stand-up porque começaram no meio dos anos 2000, essa galera que começa no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, depois de 4, 5, 6 anos fazendo vários bares e procurando o seu lugar para apresentar, já com bastante texto, já com bastante repertório, já com bastante experiência, começa a pegar esses vídeos e soltar na internet. Esses caras não davam tanto espaço para eles fazerem, por exemplo, abertura de show, ou não voltavam para os comedies ou bares menores, na época nem tinha tanto comedy, para fazer os shows junto, né? Para fazer essa coisa de, bom, eu vou fazer o show do Rafinha Bastos, porque aí a galera vai me ver e tal, como acontece muito hoje em dia, a gente talvez fazer a abertura de um show do Afonso Padilha, a abertura do show da Bruna Luiz e tudo mais. Isso não existia, segundo o que essa própria geração aí de Ventura, Afonso, falaram já em muitas entrevistas, em muitos lugares. Então eles começaram a produzir os próprios shows. Eles iam nos bares e falavam, bom, qual que é seu dia mais fraco aqui? Terça-feira? Então terça-feira eu vou tentar trazer gente aqui, você me oferece esse palco, a gente faz um esquema que você fica com a cozinha, eu fico com a bilheteria, eu tenho espaço para apresentar, e você ainda me dá um cachezinho de tanto aí para eu trazer outros comediantes. E aí essa nova geração foi se especializando no palco, na maior escola possível que você pode ter para comédia stand-up, que é o bar, onde tem um garçom quebrando o copo, uma briga de casal ali, você no meio tendo que lidar com essa situação e ainda fazer essa família da risada e esse senhor e esse bêbado e aquele grupo de LGBTs e aquele grupo de conservadores, todo mundo no mesmo lugar. Esses desafios fez crescer uma geração muito versátil na hora de se criar piadas, de escolher temas para piadas, e o fato deles precisarem soltar essas piadas na internet e perceberem que era a quantidade junto com a qualidade de piadas que faziam o público querer sair de casa para assistir eles no teatro, fez com que essa geração criasse uma nova forma de se consumir e de se criar comédia stand-up. Então você cria vídeos semanais para soltar na internet, para ver se você cresce, se esse público que te assiste na internet gosta do seu trabalho, sai de casa para te assistir. E se você é um comediante dessa cena, você percebe que você precisa escrever o máximo de piada possível, testar, postar e fazer um ciclo insano de escrita e postagem de material. Thiago Ventura desponta ali aproximadamente em 2015, outras pessoas começam a seguir os passos dele, soltam vídeos no Facebook, vídeos no YouTube, Afonso Padilha aparece, os Quatro Amigos aparecem, Bruna Luiz aparece, Nil Agra aparece, Patrick Maia, Fabiano Cambota, Rodrigo Marques, André Santi, enfim, toda uma geração que soube utilizar a internet a seu favor para tirar a galera de casa. O stand-up começa a crescer, é Renata Albani fazendo show para 2.000 pessoas, é Bruna Luiz fazendo 7 sessões em não sei que cidade, é os Quatro Amigos colocando 12.000 pessoas não sei em que cidade. Uma nova geração que aí surgiu no meio dos anos 2010, quando esses caras estavam começando a querer despontar, uma nova geração estava começando a fazer as noites de open mic, e no final dos anos 2010, ali um pouquinho antes da pandemia, era a galera que fazia as noites de elenco, era a galera que se apresentava com um pouquinho mais de experiência nas noites de open mic, que talvez ganhava um cachezinho ali. Era a galera que tinha um valor um pouquinho mais baixo para talvez fazer um evento que você não conseguia contratar mais, talvez um Thiago Ventura ou um Afonso Padilha, porque o valor dele já era muito alto. Então a cena da comédia stand-up, falando um pouco mais especificamente do cenário paulista, tava andando, tava caminhando e tinha cara de que o negócio ia só explodir, começar cada vez mais, chegar um pouco mais perto do que hoje eles têm nos Estados Unidos, que ainda está muito distante, mas parecia ser um movimento comum. Chega março de 2020, com vários comediantes com o canal do YouTube bombando e fazendo documentário e começando os primeiros especiais de comédia na Netflix. E aí meio que tudo se estremece, com todo mundo em casa e esses comediantes sendo pessoas naturalmente do palco. A saída que eles encontram é começar a fazer cortes dos seus vídeos grandes de YouTube e soltar em pequenas pílulas no Reels, no Shorts, no TikTok e onde mais estivesse. Esse era um movimento novo e até mais acessível para uma nova geração de comediantes que olhou e falou, bom, escrever comédia já não é fácil.
Escrever 15, 20 minutos por semana, como muitos desses caras dessa geração faziam, é mais difícil ainda. Agora, escrever 1 minuto e meio e soltar 2, 3 vezes por semana, ou até reciclar um material meu que já estava no YouTube ali, não tinha batido as 500 mil visualizações de um vídeo de um cara grande, tinha ali só 5, 10 mil visualizações e agora pode pegar 500 mil numa nova rede que está surgindo, eu acho que é uma boa ideia. Era uma boa ideia mesmo e realmente funcionou para muitas pessoas, mas não funcionou tanto como parecia que funcionaria para outras. Por quê? No pós-pandemia, com o crescimento dessas redes verticais, a gente começou a ver um novo crescimento da criação de conteúdo como um todo. Então agora, aquele seu médico, ele não é só médico, ele é médico e influencer. Aquele restaurante que você gosta, se ele quiser se sobressair entre os restaurantes da região, ele precisa fazer vídeos engraçadinhos sobre panqueca. E essas redes sociais começam a nichar o conteúdo cada vez mais. Então, se você se interessava por gato, 80% do seu conteúdo ia ser sobre gato. Se você se interessa por nutrição, seria conteúdo de nutrição. Se você se interessa por família, seriam cortes do filme A Menina que Matou os Pais. E aí, comediantes que não tinham necessariamente um assunto que eles mais falavam, um público muito específico com o qual eles conversavam, dependiam muito mais daquele tema específico de vídeo que poderia dar certo do que necessariamente pessoas que cada vez mais acompanhavam o trabalho deles enquanto figuras. A diversidade de temas, a possibilidade de falar cada semana sobre uma coisa que aqueles comediantes da geração do YouTube, dessa geração 4 amigos aí fazia. Quando chegou nas redes verticais e um comediante queria fazer a mesma coisa, falar hoje sobre família, amanhã sobre pet, depois sobre a coisa que o Bolsonaro falou e o Lula respondeu, cada hora o algoritmo procurava uma pessoa diferente para mandar esse conteúdo, fazendo com que você registrasse e se apegasse muito menos a esse novo comediante que teria tudo para que você gostasse muito dele, menos o apoio da rede social, que agora não estava mais mandando conteúdo para você com base na pessoa que você gosta, mas sim do nicho que você mais gosta. Novos comediantes começaram a crescer a partir de 2022, 2023, muito por causa da força do nicho. Então a gente teve o Fernando Pedrosa, que é um homem gay, conversando com a comunidade LGBT, Giovana Fagundes e Carol Delgado, conversando com um público majoritariamente feminino, novos grupos como Umbanda Comedy, né, que acho que fica óbvio qual que é o nicho. Um crescimento ainda maior do Diogo Almeida, que é um comediante que conversa com os professores. Enfermeiro Sincero, Pai dos Gatos, enfim, percebe um padrão entre muitos desses comediantes que cresceram, que são pessoas que mandam bem no palco, mas que conversam majoritariamente com um público específico. Então o que você começava a ver nos comedy clubs eram pessoas que lotavam o comedy ou o teatro, ou enfim, qualquer espaço por causa do nicho, e pessoas muito boas de palco, mas que talvez não sabiam se trabalhar tão bem na rede social ou que não tinham um nicho talvez tão certo, ou mesmo que tinham, não conseguiam, enfim, alcançar essas pessoas da mesma forma que esses nomes que eu citei conseguiram. Então percebe como é confuso para a cabeça desses novos comediantes que viram crescer nomes que falavam cada semana sobre um assunto e o público ia lá assistir porque queria ver a versão deles sobre aquele assunto, para uma nova geração que também gostava daquela pessoa, mas gostava daquela pessoa muito pelo fato dela ser especialista, vamos colocar assim, naquele assunto específico. E aí uma reflexão que eu trago para essa geração que veio depois da geração 4 amigos, que eu acho que eu, se é que faço parte de alguma geração, estaria acho que 2 depois da deles, digamos assim. Mas talvez para minha geração que ainda está aí, quem não desistiu, e a geração que veio antes da minha, que meio que elas se conversam e já se misturam hoje em dia, talvez a gente não tenha tido tanta capacidade de entender onde a nova geração estava para que a gente conseguisse usar as coisas que a gente queria fazer, os temas que a gente queria conversar, onde as novas pessoas que poderiam ser os novos compradores, o novo público de uma comédia estava. Porque se tem uma coisa que a gente repara em comum nos novos movimentos de comédia, é que, via de regra, não sei que eu não esteja lembrando de algum outro caso, mas, normalmente, um novo movimento surge quando essas pessoas acertam os jovens daquela geração. Então, no pós-pandemia, a gente viu o crescimento do trap na música. Qual que é o público majoritário do trap? Os podcasts têm um público muito variado, mas o maior podcast, ou talvez mais conhecido no Brasil hoje, que é o Podpah, qual que é o público majoritário? Ou então os grandes streamers, o Brino, entre outros. Qual é a idade do público principal que está assistindo o Brino? Então talvez o fato dessa geração ter tentado insistir no que a geração anterior já fazia, ao invés de tentar adaptar o tipo de comédia ou o tipo de assunto que queria numa nova forma de se comunicar,
Por exemplo, um tipo de vídeo de stand-up que ficou muito famoso pós-pandemia é o da interação. A interação foi uma saída que os gringos e os brasileiros encontraram de poder ter muito conteúdo na rede social, já que você não gastava material, você jogava de acordo com o que aquela pessoa te dava. Muitas pessoas também cresceram nesse movimento, tem o Júlio Lisboa, o Marcelo Duque, entre outros nomes, e parecia ser algo que tinha tudo para atrair uma nova geração. Só que alguns vídeos começaram a se parecer tanto com outros que aquilo que poderia ser o start para um novo crescimento do stand-up logo virou piada. Logo a gente começou a ver vários influenciadores fazendo uma sátira de comediantes de stand-up. Aí, de onde que você é? Osasco? Longe, hein? Vocês estão juntos há quanto tempo? 6 meses? Porra, deve estar transando um monte. Vocês estão juntos há quanto tempo? 6 anos? Puta que barulho, tá feliz ainda? Realmente, muitos padrões se repetiam nos vídeos e isso fez com que as pessoas que perceberam começaram a colocar a interação num lugar meio cringe, meio zoado e que a nova geração, que antes poderia achar isso interessante, começou a falar meio que, cara, é mais do mesmo. Então, não que esse bonde dos comediantes stand-up dessa minha geração, da anterior ou de uma geração que está por vir, tenha perdido essa possibilidade de conversar com a nova geração. Mas talvez se a gente tivesse se adaptado mais rápido às lives, por exemplo, porque a gente que está acostumado a encontrar um público diferente semanalmente no Comedy Club, pessoas que não nos conhecem, a gente faz a piada para eles, ou então interage com eles, e a nossa cabeça tá treinada para que a gente tire risada dessas pessoas a cada 30 segundos. Se você pega essa mesma fórmula, esse mesmo jeito de trabalhar e joga para uma live, por exemplo, com pessoas que não estão esperando dar risada e que a risada é um bônus, além de que essa pessoa vai passar 2, 4, 6 horas por semana com você, a chance dessa pessoa querer te assistir no momento em que você estiver na cidade dela, ao vivo não, pessoalmente, é maior. Quem fez eu perceber isso foi o comediante Murilo Moraes, meu amigo Murilo Moraes, que me falou isso uma vez. Ele falou, cara, eu faço as minhas lives 3 vezes por semana, eu acho que 1h30 ou 2 horas de live por dia, fico trabalhando nos cortes, então eu faço conteúdo horizontal, que é pra galera que quer consumir o conteúdo horizontal porque tá no trabalho, o trabalho é chato, e aí não tem nada pra fazer, o cara fica ali 2 horas te ouvindo. Se o cara não conseguiu te acompanhar naquele dia, ele vai assistir a live depois, ou vai ver os cortes, ou até talvez os cortes vão servir para um novo público que vai estar na rede social vertical e que se quiser te acompanhar mais, vai ter o conteúdo horizontal pra te acompanhar. Então o Murilo foi um cara que conseguiu se adaptar dentro do nicho dele, que é zoar coach, conservador, enfim, em múltiplas redes sociais, conseguindo angariar esse público em uma comunidade que detesta as mesmas coisas e que estão em redes sociais parecidas. Se esse movimento que o Murilo fez tivesse sido feito ou vier a ser feito por 30, 40, 50 comediantes, talvez o gênero volte a crescer e vender mais ingressos como estava acontecendo anos atrás. É importante fazer uma observação também que o Murilo, por exemplo, não faz só stand-up. O show dele chama Show do React, onde ele faz stand-up no começo e depois faz um react no palco. E aí quando eu conversei com ele sobre isso, quando eu comecei a notar que estava rolando esse crescimento exponencial dele na carreira, me surgiu mais ainda a questão. Eu sei que o Murilo é muito bom, eu sei que ele cria a comunidade dele e nutre a comunidade dele de um jeito muito interessante, mas será que funcionaria do mesmo jeito se fosse só o stand-up, sem o artifício do react, um artifício diferenciado no palco, algo que a gente já está assistindo na rede social? E eu trago essa questão porque todas as vezes no pós-pandemia que eu fiz um show de stand-up, onde a maioria do público era jovem, e jovem quando eu falo tipo de 22 anos para baixo, parecia que eles não compravam o stand-up do mesmo jeito que um público um pouco mais velho. É quase como se eles não entendiam aquele jeito de contar história. E não entendeu, não falo de questão cognitiva, de falta de inteligência ou coisa do tipo, lógico que não. Parecia que aquela pessoa estava olhando pra mim e meio que se perguntando, mas de onde ele tirou essa história? Tipo, tá, os pais se divorciaram, mas cadê os pais se divorciando? Onde? Como que eu consigo aguçar e ativar mais sentidos meus nessa história que você está contando, que é só você, o microfone, e eu tenho que imaginar? Não sei se eu quero imaginar, eu acho que eu queria ver. Porque quando o Brino faz as piadas dele sobre o programa do Rodrigo Faro, ele me mostra o programa do Rodrigo Faro, ele faz a piada do programa do Rodrigo Faro, depois eu vou lá no Twitter, comento um negócio do Rodrigo Faro, aí vem uma pessoa embaixo do meu comentário e bota só a frase que o Rodrigo Faro falou, e aí a gente já cria um fã-clube fake no Instagram com um nome
da frase que o Rodrigo Faro falou e as únicas pessoas que vão seguir são as pessoas que viram o corte do Brino. Então é uma coisa tão interligada e tão contextual que chegar uma pessoa no palco, pegar o microfone e falar, então, que meus pais se divorciaram, é como se a falta do contexto para esse novo público fizesse com que ele não conseguisse se atrelar tão fortemente com a história. Como se não conseguisse ligar essa suspensão de realidade que uma galera um pouco mais velha pro stand-up parece conseguir. E eu acho que isso é muito normal, porque a batalha do stand-up é opinião ou não é opinião, cabe um pouco nesse lugar. Por que o personagem pode falar um absurdo, mas o cara na cara limpa fazendo stand-up falando aquele mesmo absurdo ele não pode, sendo que talvez não seja a opinião dele? E vamos lá, quando eu falo não pode, não é que ele não pode porque o governo está prendendo as pessoas, eu falo de não pode de a gente sente diferente mesmo. Então, na minha opinião, é como se não tivesse dado tempo da comédia stand-up se firmar no Brasil, e as mudanças da cultura, por causa da pandemia, das novas redes sociais e tal, avançaram de um jeito que essa rede não estava estruturada, que esse gênero não estava estruturado o suficiente para saber o que fazer direito. Nós não temos ainda muitos produtores de comédia stand-up, nós não temos muitos festivais de stand-up. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, novos comediantes podem surgir por causa dos festivais, o Just for Laughs, o festival de Melbourne, sei lá o quê, ou por causa das sitcoms, que também diminuiu nos Estados Unidos, a comédia também diminuiu muito na TV aberta lá, o mesmo movimento que aqui, ou através de um podcast, que foi um movimento que nos Estados Unidos conseguiu despontar grandes comediantes de uma nova geração que não estava na televisão, do mesmo jeito que aqui foram os vídeos do YouTube, horizontais e tudo mais. Só que o podcast conversa muito mais com a forma de consumir conteúdo na internet no pós-pandemia, enquanto eu sinto que a gente não conseguiu se adaptar. A gente que eu falo comediante stand-up, não conseguiu se adaptar tanto a uma nova geração. Então lá, o cara da nova geração, o cara com 10 anos de carreira, tá botando 2.000 pessoas no teatro. Aqui dificilmente você vai encontrar uma pessoa com 10 anos de carreira botando 2.000 pessoas no teatro. Ah, mas Bruno, não dá pra comparar o stand-up gringo com o stand-up brasileiro. Eu sei que não dá pra comparar. Eu só tô falando que eu sinto que os comediantes de lá tiveram uma facilidade pra se adaptar ao novo jeito de se comunicar com um novo público, já que na televisão não tinha mais espaço, tanto nas sitcoms de lá quanto nos programas de comédia daqui. Então eu fico com essa questão. Será que o stand-up realmente não é mais tão interessante? Será que não surgiram nomes que conseguiram furar essa bolha e fazer com que o stand-up possa parecer interessante para mais pessoas e que o nicho seja um detalhe que vai ser superado, sei lá? Será que terão outros fenômenos como o Whindersson Nunes, que do quarto dele no interior do Piauí conseguiu arrastar multidões pelo Brasil inteiro? Será que agora é realmente o movimento dos nichos e se eu quiser conversar com uma galera, eu vou ter que angariar um público dentro de uma faixa muito menor das pessoas e me contentar com isso mesmo? Que eu vou talvez ter 1.000 fãs muito apoiadores e que gostam demais do meu trabalho a ter aquele comediante que vai ter 1 milhão de pessoas que movimentam os teatros para ele durante 3 anos. Muitas vezes eu procuro livros como esse, do Austin Kleon, Mostre Seu Trabalho, tem aquele Roube como Artista, o outro Siga em Frente, livros de criatividade como aquele Cinzinha lá, de que as ideias estão no ar, que eu esqueci o nome, que eu já li também. Eu tô sempre tentando procurar pessoas para conversar sobre o que a gente pode fazer para uma nova geração, atrair uma galera pro stand-up. Eu venho reparando que o teatro tá voltando a crescer bastante, tem a peça do Gregório do Vivier, eu sei que já é um cara muito grande, do Porta dos Fundos, enfim, mas tem muita peça de pessoas que são influenciadores barra atores que estão fazendo suas peças e é um movimento que talvez esteja em ascensão. E eu, enquanto um ator que sou apaixonado por teatro, sou apaixonado por improviso, sou apaixonado por várias coisas, isso é uma coisa que sempre me complicou na vida, eu tenho muita dificuldade em focar em um só, talvez porque eu não queira ou não consiga focar, porque eu realmente sou apaixonado por várias formas de se contar história. Mas isso está na minha cabeça já tem um bom tempo. Eu vou fazer 5 anos de comédia stand-up em agosto de 2026. A minha geração, que começou ali um pouquinho antes da pandemia, ou principalmente um pouquinho depois, que foi quando eu comecei. Muitas pessoas já desistiram, a grande parte não conseguiu sobreviver e não consegue sobreviver apenas da sua arte. Muitas pessoas extremamente talentosas eu vi ficarem pelo caminho. E isso é muito triste, assim, é muito chato. Eu queria fazer parte de uma geração que
pudesse olhar pra trás e falar, nossa, a gente começou junto, lá no Boteco do Chechel, fazendo 5 minutos pra uma galera que tava quebrando copo e gritando ele não, mas talvez conversando isso de um lugar mais interessante, como um teatro lotado, um festival, alguma coisa do tipo, e eu não estou conseguindo ver essa galera da minha geração acessar esses lugares, porque existem pouquíssimos lugares. Os comedy clubs no cenário paulistano mal se sustentam. Um movimento legal que está acontecendo, a gente tem que falar, são os comedies que estão colocando muitos shows, que estão fazendo muitos shows, porque está rolando uma descentralização da comédia, então aquele influenciador que faz comédia e é muito grande, às vezes num outro estado, tipo Amazonas. Aí ele vem para São Paulo para fazer um show de 50, 70, 80 pessoas para o público dele de São Paulo. Tem gente que vem e consegue colocar essas 70, 80, 90 pessoas, 200 pessoas. Tem gente que vem para cá e se lasca. Não vende ingresso e tem quase 1 milhão de seguidores, mas a conversão ela não é tão fácil. Então assim, não dá para dizer que existe uma cena acontecendo, que existem pessoas pensando em algo para ser feito. Por exemplo, quando eu penso no sertanejo, eu imagino que na hora que eles percebem que o sertanejo está começando a diminuir as vendas, os hits estourados, deve haver uma galera que se reúne e fala, ei, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai mudar isso? Vamos apostar em novos nomes, vamos fazer collab, vamos criar noites com nomes específicas, então ao invés de ser o show do Leonardo, vamos juntar o Leonardo com o Eduardo Costa, com não sei quem, vamos criar um negócio chamado cabaré, e aí a bebida vai ser 2 pelo preço de 1. Como é que vai ser? O que a gente vai fazer para mudar esse negócio? E aqui na comédia eu não sinto que isso acontece direito. A gente acaba tendo que fazer shows gratuitos para gravar o vídeo e depois ver se coloca essa plateia no seu show solo. Mas isso é muito difícil, a conversão é muito baixa e eu não sei quem são essas pessoas que estão se juntando para tentar fazer alguma coisa. Um dos grandes dilemas que eu vivi no 25 pro 26 foi ficar pensando nisso, assim. Será que vale a pena tentar juntar uma galera e ver se a gente consegue criar um movimento? Porque na minha cabeça as coisas só dão certo quando vem um movimento. Então, na galera dos 4 amigos e tal, a gente cita eles porque é mais fácil de desenhar no cérebro quem eram, mas era assim, 30, 20, 30, 40 comediantes num eixo fazendo o mesmo tipo de conteúdo. Quando a gente fala de Pânico, CQC e Porta dos Fundos também, 30, 40, 50 comediantes, mesmo que cada um do seu jeitinho ali, mas fazendo um tipo de comédia que se assemelhava em algum lugar. Lá atrás, com TV Pirata e Cacete Planeta, mesma coisa. Inclusive amanhã, nessa segunda-feira, vai sair um vídeo no meu podcast Cortina de Fumaça, que eu faço com meus amigos Ribeiro e Crônicas de Jorge, sobre esse assunto. A gente conversa sobre a cena da comédia, a gente conversa sobre esse momento aí do stand-up e da arte da comédia de palco como um todo. Então, se você quiser assistir um pouco mais sobre esse tema, vai lá no podcast amanhã, ou se você já estiver assistindo em outro dia, vai lá no Cortina de Fumaça, procura esse episódio, a gente vai debater em 3 pessoas sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 sobre esse vídeo, eu vou depois assistir o que eu falei, ver se eu falei alguma bosta, alguma coisa que não concordo mais. Mas eu acho que a parte mais importante da minha contribuição com esse vídeo, que talvez não chegue para muita gente, mas é levantar essa questão. É me importar o suficiente de tentar jogar isso para o mundo e fazer com que as pessoas que também se importam, assim como eu, ou que têm suas opiniões, que querem contribuir de alguma maneira, possam comentar aqui embaixo, possam mandar no direct do meu Instagram, @bruno.alcantara. E o anúncio, ou na verdade vamos chamar de convite que eu queria fazer para você que está assistindo esse vídeo, é o seguinte: eu vou fazer o meu show de stand-up em São Paulo, dia 23 de maio, no Bexiga Comedy Club, e no dia 2 de maio, no Gaslight, em Curitiba. O primeiro, dia 23, em São Paulo, na verdade vai ser o segundo, mas o primeiro que eu falei, e dia 2 de maio, em Curitiba. Se você for de alguma dessas cidades, conhecer alguém de alguma dessas cidades e quiser comprar esse ingresso, vai estar bem baratinho, bem na promoçãozinha, só para uma galera, gente boa, poder ir e a gente conversar sobre nada, porque eu vou ficar fazendo piada, você vai ficar quietinho no seu lugar só dando risada e a gente conversa no final. Mas fica aqui o convite para você que gosta de stand-up, para você que gosta de mim, mãe. Os ingressos ainda não estão à venda, mas vão ser liberados essa semana agora, finalzinho de março, comecinho de abril. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para você, vou colocar o link na descrição dos próximos vídeos e também no meu Instagram, @bruno.alcantara.
Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixe seu like e o seu comentário com sua opinião. O que você achou desse vídeo? O que você acha desses vídeos mais vlog falando assim? Esse canal é feito para eu experimentar coisas que eu não sei. Eu quero fazer curta-metragem, quero fazer websérie, quero fazer vídeos igual o da semana passada que eu postei, que é um falso documentário. Quero fazer vídeos respondendo vocês três aí que estão assistindo. Então é isso. Um grande beijo para você. E te mandar um beijo, né? Que eu parei no meio do caminho. O que eu ia falar? Ah, tem que tomar Pinheiros, tá bem perigoso, tá? Cuidado.